Se você pode e você trouxe a sua Bíblia, Lucas, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 18 também. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algo que Deus tem falado muito no meu coração, já faz alguns dias. E eu entendo que se Deus tem falado no meu coração, assim como uma vez eu disse aqui, diante desse altar aqui, pregando para vocês, que tudo que Deus me chama para falar é porque algo Ele já está fazendo no meu coração, algo Ele já vem fazendo comigo, Então, isso também se encaixa para a minha vida, porque muitas coisas ainda estão em processos na minha vida. Então, o que eu vou ministrar hoje, não pensa que é algo direcionado somente ao seu coração, de forma alguma. Veio primeiramente atingir o meu coração, Os juniores já sabem disso, porque faz 2 semanas que eu tenho falado sobre esse assunto com eles. Ontem, quando eu fui ministrar lá em casa, a palavra, Deus trouxe essa mesma palavra no meu coração, E hoje, quando eu estava estudando para ministrar aqui no Conexão, Deus me levou a um outro texto. E aí, quando eu estudava esse outro texto, eu pensava, ufa, acabou aquele assunto, Não. Deus falou assim, também se encaixa aqui. Então, primeiramente, eu não vou pedir perdão para você pelo que vai ser ministrado, porque não sou eu quem fala, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas eu vou dizer para você que você não fique acanhado com aquilo que vai ser falado. Não tenha vergonha. Sabe por quê? Porque primeiro falou comigo, e já está falando comigo há 2 semanas, essa mensagem. Então eu quero ler com vocês, para que a gente possa entrar de uma vez por todas nesse assunto. Lucas 18, 18 diz assim: certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu o Senhor. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. E Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na futura, a vida eterna. Feche seus olhos. Deus, nós te pedimos, Senhor, que nessa noite, o Senhor é que venha falar aos nossos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para ministrar aquilo que precisa ser ministrado, para falar aquilo que precisa ser falado, para entregar, Jesus, aquilo que precisa ser entregado. Não o que os nossos corações querem ouvir, não o que nós queremos ouvir, Jesus, mas aquilo que precisa ser falado, Pai. Eu me coloco à disposição, Jesus, para que o Senhor fale através da minha vida, Senhor, e venha quebrantar os corações nessa noite, Jesus. Venha transformar os corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou parafrasear o profeta da casa. Vocês estão felizes?
Como eu disse, eu estou muito feliz. Muito mesmo. Vamos lá, gente. Agora de pouco a gente estava cantando sobre deixar tudo. Deixar tudo diante do altar para buscar Jesus. Para andar com Jesus. Só que nós sabemos que deixar tudo é uma decisão complicada. É uma decisão difícil, porque nós temos muitos, ou muitas, conquistas na nossa vida. Afinal de contas, desde quando a gente nasce, a gente vem conquistando coisas, Como falar, como andar, são conquistas que a gente tem. Quantas pessoas estão, quantas crianças existem aí que não têm esse privilégio? Então a gente tem muitas conquistas na nossa vida. E aqui a gente está falando com um grupo de pessoas que também tem outras conquistas na sua vida. Alguma coisa você já adquiriu nesse tempo de vida que você tem. Desde que seja um curso técnico, ou um curso superior, ou então os próprios estudos, saiu do ensino fundamental, chegou no ensino médio, terminou o ensino médio, tudo isso são conquistas que a gente tem na nossa vida. E essas conquistas, de alguma maneira, nos honram por aquilo que a gente fez um dia. Afinal de contas, se você não estudar, você não conquista. Se você não estudar, você não passa de ano na escola. Se você não correr atrás do seu trabalho, você não ganha essa vaga que você tanto desejava. Então, tudo isso são conquistas. E aí, com essas conquistas, nós vamos tendo outras na nossa vida, Compra uma casa, compra um carro, adquire um bem. Tudo isso são conquistas, gente. E aí chega uma pessoa e fala para você assim, você precisa renunciar a tudo isso que você tem, para você me seguir. Qual é a primeira sensação que a gente tem? É aquela de, meu Deus, como assim? Para quê? Será que vale a pena? Essa sensação que a gente tem, não pense você que foi só você que teve no dia que você ouviu o pastor ministrando que você precisava abandonar tudo que você tem para que você buscasse a Jesus. Todos nós tivemos, todos nós pensamos isso um dia. Como assim deixar tudo? Mas já vou começar dizendo que vai valer a pena, tá? Vai valer a pena deixar tudo no altar para buscar Jesus Cristo. Vai valer a pena abandonar tudo isso para viver para Jesus Cristo. Vale muito a pena. O que Jesus nos ensina com essa atitude é que os nossos corações precisam estar preparados para buscar a Cristo. Nos desapegarmos das coisas deste mundo, nos desapegarmos das coisas que para a gente parece ter grande valor. Porque Jesus vale muito mais do que tudo isso. Esse jovem rico, citado aqui no texto que nós acabamos de ler, ele era um judeu de alta classe, muito importante para a sociedade. Ele cumpria todos os mandamentos, mas o seu coração ainda amava mais as coisas que o mundo oferecia. Vamos ler de novo. Olha lá. Certo homem importante perguntou a Jesus: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom, se não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus? Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, assim como eu e você.
mais ainda do que conhecia, alguém que exercia, que cria, que acreditava e que praticava a palavra de Deus. Porque aqui ele está falando, não adulterarás, não matarás, não dirá falso testemunho, honra pai e mãe. Tá, beleza, Jesus. Tudo isso eu sei. Tudo isso eu faço. E talvez hoje você está aqui com esse exato pensamento de que, cara, eu busco Jesus. Eu ando com Jesus. O que mais falta para mim, para ter a certeza de que Jesus está disposto a me salvar, de que eu vou alcançar a vida eterna? O que está faltando para mim? Se tudo isso eu faço, se eu não falo contra os meus pais, se eu obedeço os meus pais, se eu ando conforme eles me ensinaram, o que está faltando para mim então? O que está faltando? Está faltando também talvez você renunciar àquilo que mais te prende, aquilo que mais te leva para baixo. Emoções, sentimentos, um passeio, sei lá, gente. Eu não conheço a sua vida, mas você se conhece. Vai sondando o seu coração. Vai abrindo o seu coração para que Jesus possa te mostrar o que você precisa renunciar ainda, o que você precisa abandonar ainda, o que ainda te faz estar longe. Ah, mas eu não tenho pecados. Não sei, eu não ando com você. Eu não estou o tempo todo andando com você, eu não sei. Eu sei das minhas falhas, né? Eu sei das coisas que eu erro. Então, gente, é importante, talvez, você sim conhecer tudo isso, você sim conhecer a palavra de Deus, é sim muito importante, é sim importante você viver isso. Mas Jesus, Ele não nos quer pela metade. Jesus, Ele não quer as nossas vidas pela metade. Mais para frente a gente vai ver isso. Mais para frente a gente vai entender isso. Jesus não te quer pela metade. Jesus te quer inteiro. Mergulhado nele. Jesus te quer por inteiro. Não pela metade. E essas coisas que talvez a gente faça, elas nos barram de se entregar por inteiro. Elas nos colocam num lugar de metade. Ora eu estou aqui, ora eu estou ali. Ora eu oro, ora eu deixo de orar. Ora eu busco a Deus, ora eu não busco mais. Não é assim que Jesus nos quer. Jesus nos quer por completo, por inteiro. Então não basta você estar na igreja, não basta você conhecer a palavra, não basta você saber os mandamentos, é preciso se jogar por inteiro com Jesus, se entregar por inteiro a Jesus. Não basta apenas conhecer o Senhor que é pregado aqui, precisa mergulhar nesse Senhor. Sabe por quê, gente? Pessoas que conhecem a letra que é escrita na Bíblia, pessoas que falam que andam com Jesus, tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Se você ir lá no YouTube, você vai achar um monte de pregação. Um monte de pessoas falando desse Jesus Cristo e de relacionamentos que eles têm com Jesus Cristo. Lá está cheio. Há um tempo atrás, eu ouvia uma pessoa, né, no YouTube ou em alguns outros meios de comunicação aí, que eu falava, meu Deus, essa pessoa realmente é de Jesus. Essa pessoa realmente busca Jesus. Ela tem um coração voltado. E parecia, gente, que realmente era um mover grandioso por onde ela passava.
com quem ela falava, da maneira que ela falava. Só que caiu. A pessoa virou, mudou. É outra pessoa, nem parece a mesma. Não só nas palavras, mas até fisicamente. A fisionomia dessa pessoa foi transformada. Então, assim, não estava por inteiro. Não era uma pessoa por inteira com Jesus Cristo. Porque quando a gente está com Jesus, quando a gente anda com Jesus, quando a gente fala de Jesus, quando a gente se entrega a Jesus, quando Jesus transforma a nossa vida e a gente permite que Ele venha de uma maneira que vai mudar a nossa vida, que vai mexer com as nossas estruturas, que vai nos colocar num lugar de adoração mesmo, a gente não sai. A gente não sai. Sabe por quê? É prazeroso andar com Jesus Cristo. É prazeroso estar com Jesus Cristo. Só que sabe quando que eu e você vamos sentir isso? Quando nós nos entregarmos por inteiro. Quando nós nos jogarmos em Jesus Cristo. Quando nós mergulharmos na graça, na misericórdia, no amor. Quando realmente Jesus Cristo fizer parte da minha vida. Eu falava com os juniores esses dias atrás assim: se Jesus Cristo não é a primeira coisa que você pensa quando você acorda de manhã, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Sabe por quê, gente? Muitas das vezes a gente levanta pela manhã e a gente esquece do principal, que é agradecer por termos acordado. Que é agradecer porque a gente está de pé, porque a gente tem saúde para trabalhar, para estudar, para caminhar. Ele precisa ser o primeiro quando eu me levanto. E quando eu vou dormir, ele precisa ser o último daquele dia. Isso aqui tem roubado muito a nossa atenção. É uma distração gigantesca. E eu falei até para eles assim, alguns demonstraram os sinais na hora, né? Eu falei assim: quando você levanta, o que você faz primeiro? Agradece a Deus porque acordou? Ou você pega o celular que já está ali na cabeceira da cama para ver as mensagens que tem no seu celular? O que você faz primeiro? Jesus precisa ser o primeiro do dia. O primeiro. Talvez você ainda esteja passando por esse processo de corrigir algumas coisas. Então, segue a dica, sabe? Deixa Jesus ser o primeiro do seu dia quando você abre os seus olhos. Eu fiz algumas anotações enquanto eu estudava essa passagem e eu quero dividir com vocês. A primeira anotação que eu fiz é que o amor do Pai aqui é grandioso, demonstrado nessa atitude aqui. O que Jesus faz com esse homem e depois com os discípulos na sequência da conversa é uma demonstração de um amor de um pai. Jesus tem um amor grandioso por nós e é por isso que Ele aponta os nossos defeitos, pois Ele quer nos dar a salvação. Olha o versículo 22. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa para você. Vá,
venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Obrigado. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Então aqui, nesse momento, a gente vê Jesus trazendo uma correção para esse homem, porque ele conhecia todos os mandamentos aqui que Jesus citou, mas faltava uma atitude na vida dele, faltava algo que estava preso aqui, no coração, que era o amor por aquilo que ele possuía. Então Jesus fala assim para ele: tá, tranquilo, beleza, você está top, você está maravilhoso, porque você conhece todos os mandamentos e ainda faz, ainda segue, só que tem uma coisa que você não faz, e que você não vai fazer, mas eu vou te falar agora. Está vendo esse dinheiro que você tem? Está vendo essa riqueza toda? Pega lá, divide com os pobres, e depois vem me seguir. E aí o cara, opa, peraí, aí não dá, né, Jesus? Aí não dá. E aí eu entendo aqui como uma correção de Cristo na vida desse jovem. Jesus estava querendo corrigir, ensinar esse jovem rico que ele podia ser o expert em todos os mandamentos. Mas se ele não abandonasse aquilo que o afasta de Jesus, que são as suas riquezas, se ele não corrigisse esse momento, ele não seria salvo, ele não teria salvação. E aí, gente, isso vem para as nossas vidas, isso é um amor de pai, porque a Bíblia fala em Provérbios 3:12, abre para mim lá, por favor. Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. A Bíblia está nos mostrando que Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então, se a correção bate na sua vida, se chega uma correção, é porque Jesus te ama. O que Jesus estava fazendo aqui com esse homem era exatamente isso. Jesus estava corrigindo esse jovem rico para que ele pudesse ter uma conversão na vida dele, para que a salvação chegasse na casa dele, para que a salvação chegasse na vida dele. A mesma coisa Cristo faz conosco. Ele nos corrige, sim, porque Ele te ama. Ele te ama, e é por isso que vem a correção. E aí a gente às vezes pensa assim, mas da onde vem essa correção? Da onde? Se você ainda não entendeu que todas as ministrações que acontecem no Conexão, que acontecem na igreja, são correções de Cristo para a sua vida, aprenda hoje. Todas elas são correções de Cristo para a sua vida. Todas elas são correções do Senhor para que você possa acatar essa correção, fazer a conversão que que necessita acontecer para que você e eu sejamos salvos. Então existe correção, e essa correção ela só acontece porque Jesus ama a sua vida, porque Ele se importa com você, e Ele tem um lugar reservado para você no céu, mas você precisa consertar. Eu preciso consertar. Sabe quem mais corrige sua vida? Seus líderes. Seus líderes, eles foram levantados pelo Senhor para gerar correção para a sua vida,
para te mostrar uma direção, para te mostrar Jesus Cristo, para te apontar o caminho. Então, não se faça de bobo não quando eles estão falando. Ouve, acata. Sabe, gente, é difícil, eu sei, é difícil ser corrigido. Ontem, na hora que eu falava sobre isso com o pessoal lá em casa, eu falei para eles, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade em ser corrigido. Estou abrindo meu coração. Eu tenho uma dificuldade gigantesca em ser corrigido. Seja em casa, no trabalho, na igreja, eu tenho essa dificuldade, né? É que eu aprendi a lidar com ela. Eu aprendi a lidar com isso, porque antigamente, se meus pais me corrigissem, eu queria bater de frente. Eu falava para eles, mas quem disse que você é o dono da razão? E aí eles falavam, ninguém disse, você é filho, você tem que ouvir. E eu tinha muito essa dificuldade, tinha não, ainda tenho, mas hoje é diferente, porque hoje dói, meu coração aperta, mas eu fico quieto. Sabe por quê, gente? Quem tem dificuldade de ser corrigido, vai encontrar desculpa em tudo. O seu líder vai chegar em você e vai te dar uma correção. Sabe o que você vai fazer? Ao invés de você ouvir e ficar quieto, você vai falar, mas é que... Então, mas se... eu entendo, lógico que eu entendo. Só que... Tudo isso daí, gente, é maneira de manipular aquilo que você está sentindo, porque você não está aceitando a correção. Então, você vai inventar sempre uma desculpa. E aí, na grande maioria dessas desculpas, eu estou falando por experiência própria, na maioria dessas desculpas entra uma mentirinha. Cai uma mentirinha aí na desculpa. Porque aí você já está querendo se safar tanto daquela bronca que você vai começar a inventar outras coisas para sair da conversa. E ainda sair por cima, né? Porque não é bom. É tão bom quando a gente sai por cima na conversa, quando a última palavra é nossa. É maravilhoso. Só que aí não é mais uma correção, né? Você não está aceitando. Então hoje eu aprendi a ficar quieto, mas eu já fui assim. Desses que... Nossa, gente, eu não aceitava de jeito nenhum. Agora eu estou lembrando umas coisas aqui. Era tão... gente. E doía, viu? Dói até hoje, né? Porque eu não sou o Senhor perfeição, né? Ainda erro. Quando eu casei, então, gente, nossa, Jesus. Admitir que eu estava errado era dureza. Dureza. Só a Nath sabe que ela já passou lá em casa. Era dureza, gente. Era difícil, sabe? Mas ou a gente renuncia o nosso eu, ou a salvação não chega na nossa casa. Então, muitas das vezes, eu renuncio o meu ego, o meu orgulho, para que eu possa alcançar a salvação. Só que dói. Não vou falar para você, não vou mentir não. Dói renunciar. Dói você saber que você precisava sim ser corrigido, precisava dessa correção, e aí ter que aceitar a correção, admitir que você errou e consertar esse erro. Continuando, tudo isso é amor do Pai, viu? Ele faz isso porque Ele nos ama. Hebreus 12, 6, por favor. Hebreus, capítulo 12, versículo 6.
Não foi? Ah, foi agora? 12:6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha, gente, o Senhor, Ele disciplina a quem Ele ama. Então, se você está sendo corrigido, se você está passando pela correção, é porque existe um amor de Deus sobre a sua vida. Sabe pai e mãe desleixado? Que não se importa? A gente tem muito disso na sociedade aí. Ele nunca vai corrigir o filho dele vai estar errado, o filho dele vai fazer o que quer, o filho dele vai meter o pé pela mão, e ele vai estar descansado com a cabeça dele, porque ele não vai se importar. Isso não é demonstração de amor, isso é demonstração de abandono. Se o pai não corrige o filho, é abandono. Se o líder não corrige o liderado, é abandono. Então, se tem alguém corrigindo a sua vida, glorifique a Deus por isso, porque é Jesus te corrigindo e são pessoas que te amam, e é Jesus te amando, é Jesus mostrando o quanto Ele se importa com a sua vida e o quanto Ele quer que você encontre salvação. Lá no versículo, agora no texto de Lucas 18, voltando lá, o versículo 24, né? A gente parou no 23, 24. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Aqui foi gerada uma dúvida, uma vez que Jesus falou: ó, esse cara tem tudo, mas ele não vai para o céu porque ele não quer entregar, ele não quer mudar, ele quer continuar amando a riqueza, né? E os ricos que amam a riqueza não herdarão o reino do céu. Assim como eu e você, se colocarmos qualquer coisa acima de Jesus Cristo, nós não entraremos no céu também. Nada pode ocupar o lugar de Jesus. Então aqui Jesus está falando, olha, Ele colocou alguém acima de mim. Então esse daí não vai para o céu, se não mudar de vida. Né? E aí os discípulos começaram a ficar se perguntando, ué, então como que a gente vai alcançar o céu? Se nem com dinheiro o céu é comprado. Como que eu vou entrar no céu então? E aí Jesus responde dizendo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro, como sempre, né, não perdendo as oportunidades que ele tinha, já falou: ó, Jesus, ó, seguinte, eu deixei tudo, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para te seguir. Aqui ele já estava querendo aproveitar a situação, né? Porque Pedro era inteligente, o bicho era esperto. Né? Ó, se aquele lá, tá vendo? Aquele lá Jesus mandou embora porque ele não quer deixar a riqueza. Mas Jesus, ó, eu deixei tudo, tá? Lembra de mim porque eu deixei tudo. E aí Jesus responde: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Né? Gente, quer mais explicação de renúncia do que essa atitude? Do que isso aqui, ó? Esses 2 versículos, Pedro falando, olha aí, nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus está falando, ó, aqueles que deixaram tudo, esses é que herdarão o reino do céu. E aqui eu não estou falando para você sair da sua casa e vai viver aí correndo atrás de Jesus, não é isso que eu estou falando. Não coloque nada acima de Jesus Cristo na sua vida. Nada acima de Jesus Cristo. É isso que eu estou falando para você. Jesus tem que ser o topo. Ele tem que estar lá em cima.
Ele precisa ser aquele que eu penso quando eu acordo, aquele que caminha comigo durante o meu dia, aquele que me segue no meu trabalho, aquele que me ajuda na escola, aquele que caminha comigo passo a passo do meu dia, aquele que se deita na cama junto comigo para dormir. E deixe que os outros falem que você é doido, que você é bitolado, que você é fanático. Eu prefiro ser fanático por Jesus Cristo do que ir para o inferno. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que os meus amigos vão dizer, ou o que as pessoas na rua vão falar, não interessa. O que importa é a salvação. É a minha vida com Cristo. Eu não sei vocês, mas eu tenho mania de andar falando na rua. Doido, né? Mas eu ando falando na rua. Só que na maioria das vezes eu estou falando, eu estou orando, estou falando com Deus. Às vezes não, às vezes eu estou dando umas piradas mesmo, né? Mas a maioria das vezes eu estou andando na rua, eu estou falando e eu já peguei várias vezes pessoas olhando para mim, né, com um olhar estranho. Aí eu falo, deixa quieto. Já fala que eu sou doido mesmo, então é assim, sabe? Falar com Jesus o tempo todo, gente. Sabe, a gente precisa ter essa noção de que Jesus está do seu lado o tempo todo. E se Ele está do seu lado o tempo todo, conversa com Ele, cara. Conversa com Ele, fala com Ele. Não perde a oportunidade, não. Fala com Ele, sabe, Jesus, eu sinto que Jesus tem uma saudade da gente, uma saudade gigantesca. Sabe quando você está dormindo e você não pode conversar? Eu fico imaginando Jesus ali esperando, né, falando, que hora que ele vai acordar? Quero conversar. É sério, gente, é sério. Às vezes eu sinto que ele te cutuca de madrugada porque ele está ansioso para falar, então aproveite essas oportunidades que a gente tem, que você tem na sua vida. Fala com Jesus Cristo. Sabe, senta, chama Ele para conversar. Eu já falei uma vez aqui, eu fiz essa loucura já. Né, o pastor Pedro nos ensinou, logo que eu cheguei aqui na igreja, 10 anos que a igreja tem, né? Há 9 anos atrás, quando eu cheguei aqui, uma das primeiras mensagens que ele ministrou aqui foi essa, de tá passando por algum problema, pega lá, puxa uma cadeira, chama, fala, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, que cara doido, como assim? Como assim? Como que eu vou chamar Jesus para conversar? A minha visão de Jesus era outra naquela época, eu achava que Jesus estava lá no céu e Ele era tão supremo que eu não podia chamar Ele para conversar, não. Ele me ouvia, mas Ele lá e eu aqui. E aí, quando eu tive essa oportunidade, que um dia que eu estava passando por uma luta gigantesca na minha vida, eu chorava rios na minha casa. E eu falei para Ele, Jesus, eu vou fazer o que o pastor me ensinou. Senta aí, vamos conversar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tive uma sensação de cura na minha vida aquele dia. Por causa de uma ousadia que eu tive de chamar Ele para conversar. E nunca mais, gente, nunca mais eu procurei outros meios na minha vida, a não ser sentar com Jesus para conversar. E aí não foi só na época que eu tinha problemas, não. Aí toda hora que eu sinto o desejo de chamar Ele para conversar, eu vou lá e falo, vamos lá, Jesus, vamos conversar aqui. Toda hora que eu sinto esse desejo, eu chamo. Já teve vezes de eu falar, senta aqui no carro, aqui, do ladinho aqui, Jesus, vamos para a escola junto. Vamos para a escola junto, vamos conversando, nós dois. É bom, gente, é bom demais. Se você nunca viveu isso, começa a viver. Sabe, começa a chamar Jesus para fazer parte da sua vida, do seu dia, de tudo que você faz. Sabe, começa a chamar.
você vai ver que mudança que vai ter, que coisas grandiosas vão acontecer, que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, por causa de uma atitude que às vezes parece boba. Outra vez eu também me senti meio louco nesse dia, não sei se eu já contei aqui, mas eu me senti meio doido nesse dia também. A prefeitura era aqui em cima, antigamente, né, aqui na Rua 1. E eu trabalhava lá, no departamento de compras, e eu estava passando por uma dificuldade também na minha vida, mas aí eu já tinha aprendido a chamar Jesus para conversar. Né? E eu estava passando por uma dificuldade na minha vida, eu precisava resolver algumas coisas, né? E aí eu saí para almoçar, eu falei, eu não vou para casa hoje. Hoje eu vou ficar aqui mesmo, porque eu não quero ir para casa, quero ficar um tempo sozinho. E desci na sorveteria aqui, peguei um sorvete, estava voltando lá para a prefeitura, e ali onde era a prefeitura tem um ginásio, né? E ali no ginásio tem umas muretinhas assim, onde a gente senta, e tem uma escadinha para quem vai subir. E aí eu falei assim, eu preciso conversar com Jesus. Preciso, porque não está dando mais. Preciso falar com Ele. Só que assim, a praça ali da prefeitura era sempre lotada, porque além da prefeitura tem o banco, né, a Caixa Econômica lá. Então sempre estava rodeado de gente. Eu falei, mas se eu sentar aqui na praça e começar a falar assim sozinho, já falam que eu sou doido, né? Porque eu ando falando na rua. Imagina aqui, né? Aí vão me internar, vão pegar e levar direto para o CAPES. Aí eu entrei no ginásio ali mesmo, sentei assim na muretinha de um lado, falei, Jesus, não tem cadeira aqui hoje não. Senta aqui desse lado aqui da muretinha, vai. E aí, gente, sem mentira, eu estava com um sorvete na mão, coloquei o sorvete assim do lado e falei, vamos conversar, Jesus. Jesus, eu preciso, eu já estava chorando. Chorando, e chorando muito. Não conseguia parar de chorar. Né? E aí Jesus falou, eu só senti assim no meu coração, não precisa falar nada não. Eu sei o que você precisa. Você precisa de um abraço. E eu senti Jesus me envolver naquele dia de uma maneira como se um bebê, sabe? O bebê que chora e a mãe carrega. E aí parece que traz um conforto para a criança, né? E ela para de chorar porque ela já se sente segura. Foi dessa maneira que eu me senti naquele dia. E aí, mais uma vez, toda aquela sensação de dor, de tristeza foi embora. Eu deixei de lado. Né, voltei para a prefeitura, com o olho tudo vermelho, cara vermelha. As pessoas perguntavam, o que aconteceu? Não aconteceu nada, está tudo bem. Está tudo certo. O que a gente precisa, gente, na nossa vida é de tempo com Deus. Seja para corrigir, seja para se sentir abraçado, seja para se sentir amado mais uma vez. É disso que a gente precisa. As dores e as lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, muitas das vezes são porque a gente deixou de se sentir importante. A gente deixou de se sentir amado. Só que se Jesus, como nós acabamos de ler, se Jesus está te corrigindo, é porque Ele te ama. Entenda isso, Ele te ama. E por isso que Ele está te corrigindo. Por isso que Ele está falando com você e chamando você. Tinha mais um texto que eu vou ler, mas não vai dar tempo. Mas eu quero que você entenda isso nessa noite. Você só está passando por essa correção porque Jesus te ama. Porque Ele se importa com você. E Ele colocou pessoas no seu caminho que se importam com você.
E é por isso que a gente precisa sentar e ouvir e aceitar que as correções fazem parte da nossa vida. Não ser a criança mimada que não consegue ouvir alguém dizendo não para ela. Não, você não vai fazer. Não, não é aí que eu quero que você fique. Esses nãos, gente, hoje a gente não entende, mas amanhã vai fazer tanto sentido na nossa vida. Vai fazer muito sentido na nossa vida. Seja não de Deus ou seja não de quem de quem é seu líder, de quem é seu pai, de quem é sua mãe. Para de bater de frente com isso. Para de falar, não, tá bom, falou não, então agora que eu vou fazer mesmo. Agora que eu vou fazer. Ninguém manda em mim, ninguém manda na minha vida. Opa, manda sim. Para de bater de frente, gente. Aceita a correção. Se tem alguém te corrigindo, é porque ele ama a sua vida e ele te quer no céu, junto com essa pessoa. Eu sou professor, eu lido com criança todo dia. Eu sei o tanto de criança mimada que... Eu estava falando para minha esposa ontem. Esse ano eu peguei uma turma que, Deus me livre, e só faz 2 semanas que eu estou lá. Mas já parece que eu estou o ano inteiro, porque eu já estou cansado, com 2 semanas. Só que é uma turma que o quê? Que eu virei para eles na quinta-feira e eu falei para eles, ô bonitinho e bonitinha, alecrim dourado, você vai ouvir não. Se você não ouve não na sua casa, aqui você vai ouvir. Desculpa, mas a partir de hoje meu nome é professor não. Você vai ouvir. Gente, sabe o que você falar para a criança assim, por favor, senta naquela cadeira? Ela falar, não, eu vou sentar nessa. Nossa, eu tenho um treco nessa hora. A pressão vai 15/10 nessa hora. Eu falo, não, você vai sentar ali, que eu vou tirar essa cadeira daqui e vou colocar ali, só para você sentar. Não vai ter cadeira nesse lugar. É difícil, gente. Está difícil, mas eu creio em Deus que eu vou ter vitória, eu vou conquistar. Vai ser mais uma conquista, e quando eu conquistar eu conto para vocês. Gente, a gente não pode ser desses. A gente precisa, sim, entender que correções fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso processo, e a gente só alcança o propósito quando eu passo pelo processo, conquistando vitórias todos os dias. Ninguém chega no propósito e vence e desfruta se não conquistar os processos no meio do caminho. Se você chegou no propósito sem passar pelo processo, você não vai desfrutar da maneira que você deveria desfrutar. Vai ser frustrante, vai ser ruim. Por isso que existe o processo. Para que você possa amadurecer, crescer, aprender, se corrigir, e aí quando chegar lá no propósito, você falar, uau, consegui. E aí desfrutar de uma maneira que você vai falar, valeu tudo aquilo que eu passei. É dessa maneira, gente. É desse jeito que a gente vence, que a gente alcança a salvação. Ouvindo nãos e vencendo na nossa vida. Aprendendo todos os dias. Eu quero orar com vocês. Se o pessoal do louvor puder subir, por favor. Como eu falei para vocês, eu não vim aqui dar lição de moral em ninguém, não. Até porque
Vocês ouviram aí, né? O quanto para mim também é dolorido tudo isso. Eu não vim ensinar nenhum método, né, para vocês de conquistas, de vitórias. Nada disso. Eu vim abrir o meu coração para aquilo que Deus está falando comigo. Eu vim dividir com vocês o que Deus já tem falado comigo há alguns dias. E como eu falei lá no começo da ministração, se Ele está falando comigo, é porque alguma coisa eu preciso consertar. Alguma coisa eu preciso corrigir. Tem algo que eu preciso alinhar na minha vida. Algo que eu preciso ainda renunciar. Porque é através do negar a mim mesmo, tomar a minha cruz todos os dias, que eu vou chegar até Jesus. É dessa maneira. Então, se Jesus está falando assim comigo, eu creio que eu preciso me consertar com Deus em algo. E se Ele permitiu que hoje eu estivesse aqui, dividindo isso com vocês, se Ele me trouxe até aqui e Ele não mudou durante todo o dia, desde o dia que o Lê me convidou, até os dias que eu ministrei para os juniores, ontem lá em casa, hoje aqui, se Ele não mudou, é porque alguém hoje precisava ouvir isso. Alguém hoje precisava ouvir isso. E eu quero te convidar a se colocar em pé, a fechar os seus olhos, a refletir sobre o que foi falado. Eu quero te convidar nessa noite a pensar em tudo que foi falado aqui. E se existe algo dentro de você que você ainda precisa se consertar, precisa se corrigir, precisa ser alinhado, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou pedir para que você fale com Cristo sobre isso. Que você rasgue o seu coração diante do Senhor e fale para Ele aquilo que você está sentindo, como você está se sentindo nessa noite. Rasgue seu coração, sabe? Permita que Jesus venha, permita que Jesus fale com você, permita que Jesus ministre no seu coração e mostre para você o que precisa ser consertado, aonde que você precisa ser mudado, como você precisa agir daqui para frente. Sabe, chama Jesus para essa conversa. Chama Jesus para essa conversa. Chama Jesus. Fala para Ele: Jesus, vem aqui, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero e preciso, Jesus, ouvir a sua voz mais uma vez, ouvir o Senhor falar comigo. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. É, Jesus, obrigado, Senhor. Não desiste de você. Ele obrigado, Jesus. Com você. Ele compreende. Obrigado, o seu Senhor. caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não obrigado porque o Senhor não você. desistiu de Ele nós, Pai.
O Senhor não desistiu de nós, Ele compreende o seu Jesus. caminhar. Nunca vi um amor tão grande Oh, assim. aleluia.